Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, fique à vontade. Eu já gostaria aqui de cumprimentar todos que nos acompanham também, através da internet, da rádio, e muitas pessoas nos acompanhando através da internet, principalmente o nosso amigo Barão. Um grande abraço aí para o Barão. Eu creio também que o pastor Marcos, a pastora Luciene, está conosco aí também, acompanhando esse culto. E demais pessoas, né, de todo o país, até fora do país, que acompanham aqui conosco. E vocês que estão aqui no templo, seja muito bem-vindo. Eu creio que Deus quer falar no nosso coração, já está falando desde o começo desse culto, pelos louvores, mas eu creio que tem algo reservado ainda para os nossos corações. Amém, queridos? E eu gostaria de iniciar essa palavra contando uma história para vocês. Uma história real que aconteceu agora no dia 5 de julho de 2023, em Manaus. A história de um pai que doou um rim para o seu filho, emocionando muitas pessoas. Olha que interessante. Pela primeira vez em Manaus, na rede pública de saúde, foi realizado um transplante renal. E o caso ganhou mais emoção por envolver um pai e um filho adotivo. Agora somos pai e filhos biológicos. Disse o jovem ao jovem ao receber o rim do seu pai: agora ele é meu filho de sangue. A relação dos dois é um exemplo de amor e de famílias reais. Luciano Lopes, de 35 anos, recebeu o órgão do pai adotivo, Antônio Josimar, de 55 anos. Antônio criou Luciano desde os 2 meses de idade e eles se tornaram inseparáveis. Não lembravam da ausência do vínculo biológico. Com a doação do rim, a ligação entre ambos aumentou e, segundo os dois, são pai e filhos biológicos ligados pelo sangue. Em 2021, Luciano teve uma Covid 2 vezes e ficou com sequelas nos rins por conta da doença atingindo os órgãos. Após 2 anos de hemodiálise, ele foi selecionado para o transplante renal. O pai adotivo foi o primeiro a se colocar como doador, ao saber que o filho adotivo precisaria de um doador. Antônio logo se prontificou. Realizados os exames de compatibilidade, foi autorizado a intervenção. O fato de não serem pais biológicos ou terem um vínculo de sangue em nada atrapalhou. A cirurgia ocorreu em 5 de julho de 2023 no Hospital Delfina Reinhardt, em Manaus. Recuperado, Luciano voltou para casa e disse que a família está ainda mais unida. Antes, ele era meu filho de coração, e a partir dessa doação do meu rim para ele, ele tem uma parte de mim dentro dele. Agora, ele é meu filho de sangue. Meu amor está maior ainda, afirmou Antônio. Luciano retribuiu, afirmando que a figura heróica de Antônio na vida dele foi impressionante. Segundo o jovem, é fundamental valorizar e expressar amor a seus entes queridos. Essa é uma história real, uma história que comoveu muitas pessoas ali naquela cidade, e aconteceu há poucos meses atrás. Mas eu quero trazer uma história, nós veremos agora uma história de amor ainda mais surpreendente, uma história de amor ainda mais emocionante na Bíblia. E essa passagem que nós vamos ler, ela fala de um amor tão lindo por mim e por você, que é o amor de Jesus. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6. E essa história também, ela é contada em Mateus 12, do versículo 9 ao 14, e em Marcos, de 1 a 6. É a mesma história. E essa história é uma história de amor de Jesus pelas pessoas. Esse é o título dessa mensagem: o amor de Jesus pelas pessoas. Você se sente amado por Jesus? Glória a Jesus por isso.
você verá o amor de Jesus manifestado de várias maneiras e a diferentes pessoas. E é interessante, queridos, que nos textos que nós vamos estudar daqui para frente, você vai ver que o amor de Jesus é demonstrado de várias maneiras. Como você tem sentido o amor de Jesus na sua vida? Como você tem retribuído a outras pessoas esse amor que você tem sentido do Senhor? E nesse texto diz o seguinte, Lucas capítulo 6, versículo 6 em diante. Sucedeu que, em outro sábado, entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, concedendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiram entre eles o que fariam com Jesus. Que texto maravilhoso. Aqui nós podemos ver várias situações, mas o que nós precisamos entender, queridos, que esse texto, quando Jesus fala aqui no versículo 6, sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. E aí de repente você pergunta: quais são os ensinamentos de Jesus? Nós podemos ver isso em vários outros contextos. Por exemplo, no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 1 e 2, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E como nós aprendemos nesse Sermão do Monte, queridos? É algo tremendo. Se você observar do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, você vai ver ensinamentos de Jesus de várias situações, de várias formas. Por exemplo, ele vai falar das bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que socorre um pobre. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos no ensinamento de Jesus, que nós precisamos ser sal para a terra e luz para este mundo. Eu sempre falo sobre isso: que tipo de sal nós estamos sendo, que tipo de luz nós estamos sendo para este mundo. É um ensinamento de Jesus também. Jesus veio revogar a lei, mas para cumprir. Ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. Eu gostaria que você abrisse agora Mateus capítulo 5, para a gente acompanhar esse texto. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Jesus não veio revogar a lei, mas sim cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a nossa justiça não se exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Queridos, esse texto nos ensina que nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias. Nós precisamos entender que Ele tem o controle de todas as coisas. E outra coisa interessante que nós aprendemos no Sermão do Monte, ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o juramento, ele fala sobre a vingança, mas também ele fala sobre o amor ao próximo.
é o que esse texto vai declarar para nós. No Mateus capítulo 5, versículo 44. Amai vossos inimigos, bendizeis os que maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratem e vos perseguem. E eu te faço uma pergunta: é fácil você orar por aquele que te persegue? É fácil você orar por aquele que te odeia? Mas Jesus vem trazer esse ensinamento para mim e para você. E no texto qual nós lemos aí, ele vai falar que nós precisamos ser filhos de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos obedecer às leis, mas também nós precisamos amar ao próximo. Outra coisa, ele ensina através das parábolas. Se você observar, são 45 parábolas, onde Jesus nos ensina. Jesus também nos ensina quando ele está discipulando os 12. Caminhando, ele ia discipulando aqueles 12, e ele vai nos ensinando como nós devemos viver nessa terra. E o que acontece nos dias de hoje? Para a glória de Deus, como o pastor Reinaldo mencionou aqui no domingo passado, nós temos uma igreja de célula, uma igreja que trabalha em discipulado. Nós, como filhos de Deus, como os discípulos de Jesus, nós precisamos discipular as pessoas, ensinar as pessoas o que elas devem fazer. Porque, queridos, sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Mas quando nós aprendemos na palavra do Senhor, e quando nós ensinamos e discipulamos, assim como Jesus fez, eu creio, queridos, que as coisas vão melhorar. Eu creio, eu tenho esperança que algo novo vai acontecer, porque a nossa esperança é a vida do Senhor, a nossa esperança é a vida eterna. E para isso acontecer, nós precisamos ser ensinados na palavra. Interessante também que Jesus ensinando, acontece essa cura, uma cura didática. Ele opera um milagre para ensinar alguma coisa. Quando ele vê ali aquele homem da mão ressequida, e é interessante a gente observar, se você ler os 3 textos, Lucas 6, do 6 a 11, Mateus 9, 12, de 9 a 14, e Marcos 3, de 1 a 6, o texto de Lucas, ele traz algo muito interessante, que aqui ele fala da mão direita, porque Lucas era um doutor, e ele identificou qual que era a mão daquele homem que estava ressequida. É algo impressionante isso, queridos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas. Mas o que nós precisamos entender, que o verdadeiro evangelho, mais do que um cumprimento das leis, e o relacionamento com o Pai Celestial, e de como se tornar filhos de Deus. É importante a gente cumprir as leis. É importante a gente ser ensinado na palavra. Mas que nós venhamos nos alinhar com o Senhor, que nós venhamos entender que tudo que o Senhor faz por mim e por você é algo impressionante. Não é por merecimento, é pela misericórdia. Mas o amor de Jesus faz com que eu e você entendamos que Ele nos ensina a viver de uma maneira como filhos de Deus. E viver como filhos de Deus não é muito difícil. Somente a gente obedecer a palavra. Somente a gente obedecer os mandamentos e andar na direção do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de fazer isso. E continuando aqui, queridos, Jesus ele se preocupa em ensinar as pessoas e não apenas em resolver o problema delas. Quem sabe você está aqui nesse dia, quem sabe você que nos acompanha através das redes sociais, da rádio. Quem sabe você está precisando de um milagre. Quem sabe você está precisando de uma cura. Isso vai acontecer automaticamente, queridos, quando nós nos colocamos na disposição do Senhor, quando nós entendemos que nós precisamos obedecer a Deus. E aqui Jesus, quando ele entra naquela sinagoga para ensinar, aparece aquele homem com aquela mão mirrada, com aquela mão ressequida, e Jesus, através da situação que ele enfrentou ali, ele traz aquela cura para aquele homem. E eu quero te dizer, queridos, que por mais que você esteja passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, por algum problema, creia que o Senhor está passando aqui, Ele quer te curar. Mas o principal é que nós venhamos aprender com Jesus, a ser filhos de Deus, obedientes, a ser filhos de Deus, que se entrega totalmente a Ele. Mas às vezes a gente vive uma vida cristã, mais ou menos. Eu estou
praticando, mas nós precisamos aprofundar na palavra de Deus e precisamos aprofundar em conhecimento, nos ensinamentos da palavra do Senhor. E outra coisa interessante, que ele diz que a verdade liberta. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, conhecer os ensinamentos de Jesus. A verdade liberta. João 8, 31, 32, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos conhecer a palavra e entender que o Senhor está pronto para nos abençoar. E outra coisa interessante que nós precisamos aprender também, que a verdade, ela transforma, ela traz um novo entendimento. Muito tem se falado em metanoia, que é a transformação da mente. A verdade traz isso para mim e para você. Eu falo por mim, queridos. O que eu pensava antes de conhecer Jesus e o que eu penso agora, depois que eu conheço Jesus, estou conhecendo a palavra, é algo surpreendente. E Deus tem isso para mim e para você. Deus tem isso para todos. Então a verdade liberta. Mateus 4,17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos aqui é metanoia. É uma transformação de vida. É uma vida que às vezes a gente vivia lá no passado, uma vida cheia de pecado, que hoje nós precisamos trazer para o Senhor, entregar para o Senhor e ter uma conversão verdadeira, queridos. Isto é a transformação de mente. Romanos 12, 2, muito conhecido, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia nos ensina em tudo. Então nós precisamos conhecer essa verdade, nós precisamos colocar essa verdade no nosso coração. E o intuito de Jesus ali, quando ele entrava naquela sinagoga dos escribas e fariseus, era ensinar aquele povo, mostrar para aquele povo que eles estavam cumprindo a lei, mas não estavam fazendo aquilo que era melhor, aquilo que era mais importante, que é amar o próximo, amar as pessoas. E nós precisamos vigiar na nossa caminhada, queridos. Que muitas vezes a gente está se sentindo também como um grande cristão, mas às vezes a gente está sendo um fariseu. Que a gente vigie bastante, que a gente olhe para o lado, que a gente sinta a dor do outro. E outra coisa, Jesus nos ensina que existe uma vida eterna, que é maior do que os benefícios temporários em qualquer cura. Eu creio que muitas pessoas já receberam a cura, tanto ela física como espiritual. Mas aqui Jesus está falando que o mais importante é a vida eterna. E a gente observa isso, queridos. Essa semana eu fui no velório de uma senhora, e lá mais uma vez eu vi aquele versículo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E pensa numa pessoa que passou muita luta, muitas dificuldades, mas ali estava uma pessoa que o filho dela testificando para mim, ele falava: a minha mãe crê e cria na vida eterna. Isso é algo tremendo, queridos. E para fazer parte disso, nós precisamos aprender com o Senhor, aprender com a palavra. E Jesus queria um destino novo para aquele povo. Jesus queria ensinar para aquele povo. Aqui nesse texto, quando ele fala: os escribas e fariseus observavam, procurando ver se ele faria cura no sábado, a fim de acharem o que acusar. Os fariseus muitas vezes são acusadores, mas não estendem as mãos. Como que nós estamos procedendo, queridos? Isso é algo que nós precisamos trazer para nossas vidas. E o segundo ponto aqui, queridos, que Jesus ele enfrenta oposição. Aí eu quero ler com vocês o texto que eu sugeri aqui, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós,
será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se dali, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tiraria a vida. Lembra que eu falei lá atrás que o texto de Mateus e o texto de Marcos já vai falar como que eles matariam Jesus. E lá em Lucas fala no finalzinho o que eles fariam com Jesus. E aqui, queridos, nós aprendemos que Jesus, ele enfrenta a oposição para fazer o bem. Como que você vai curar no sábado? O sábado é um dia de guardar. Os fariseus falavam sobre isso. Os escribas fariseus pressionavam Jesus, questionavam Jesus. Qual a situação que Jesus enfrenta? Acusado de curar no sábado, e segundo a lei era proibido fazer qualquer coisa no sábado. Interessante, se a gente observar Êxodo capítulo 20, do versículo 10 a 11, que fala sobre os 10 mandamentos, dizia que o sábado era um dia de descanso, e não sobre não curar no dia de sábado. No entanto, os líderes religiosos afirmaram que isso também era um trabalho. A preocupação desses homens fugia completamente aos verdadeiros princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E aí, queridos, os quais Jesus demonstrou em suas atitudes e ações. Quando Jesus passava, onde ele entrava, ele quebrava paradigmas. Onde ele entrava, milagres aconteciam. E é interessante que quando ele fala aqui do descanso, do dia de sábado, dar descanso ao homem, Jesus era o próprio descanso. Jesus aparece ali para aquele homem, da mão ressequida. Eu creio que ali, aquela cura foi um descanso para aquele homem. E é interessante, queridos, que Jesus não quebra o sábado, mas ele está cumprindo o sábado de uma forma mais profunda. Ele é o descanso. Jesus simboliza o descanso. Ele é o sábado. Ele veio para mostrar para aqueles homens que poderia fazer o bem no dia de sábado. Qual que é o descanso que você precisa? Quem sabe é uma cura na alma. Eu quero te dizer que Jesus é esse descanso. Quem não sabia o reino de Deus, passa a saber, porque esse é um tipo de descanso. Jesus mostra que também o descanso é o reino de Deus. Nós precisamos conhecer o reino dos céus. Quem estava com a mão mirrada e foi curada, isso também é um tipo de descanso. Eu falei, a cura também é um tipo de descanso. Quando Jesus enfrentava a oposição para fazer um bem no sábado, isso também era um descanso. Ele enfrentou aqueles homens e mostrou para eles que era mais importante fazer o bem. E eu acho interessante, querido, que Jesus, quando Jesus faz essas coisas, que eu falei aqui, que ele ensina através das suas atitudes e ações. Quando ele faz essas coisas, Jesus está ensinando para a nação inteira o cumprimento da lei na prática. Porque às vezes, se a gente perceber, a gente observa muita lei, a gente vai muito na lei, mas não vê aquilo que é principal, que é amar, ter misericórdia e ter fé do próximo. E Jesus categoricamente ele fala ao povo, ele fala para aquele povo para reconhecer Jesus como Senhor do sábado. Todos esses textos que eu mencionei aqui, se você ler uns versículos atrás aí, um pouquinho antes, vai dizer que Jesus era o Senhor do sábado. E os fariseus, queridos, eles faziam diferente. Os fariseus ensinavam para as pessoas como sendo religião, que se opunha ao amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Quando essas coisas e posses eram mais importantes que pessoas, é isso que eles colocavam. E aí eu achei interessante, que a lei era para aumentar, a lei foi feita para misturar a necessidade de Jesus, para mostrar a necessidade de Jesus.
E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Jesus veio para cumprir essa lei, Jesus veio para mostrar para aquele povo, lá em Romanos 5:20, diz assim: sobreveio a lei para que avoltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a lei veio para que aumentassem, para que eles quisessem aumentar aquela ofensa, mas Jesus, Ele vem para mostrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E talvez você esteja perguntando: quem são esses escribas e fariseus? É muito importante a gente saber sobre isso. Os escribas eram homens considerados doutores, mestres especializados no estudo e na aplicação da lei ou Torá. E os fariseus, a maioria não sacerdotes, mas praticavam voluntariamente dos cerimoniais religiosos e praticavam diversos rituais, como lavar as mãos antes e depois das refeições. E aí você vai ver vários textos falando sobre os escribas e fariseus, que eles batiam no peito, se diziam mais crentes que os outros, se batiam no peito, se diziam que conheciam mais a Deus que os outros, e aí eles se opunham ao bem de outros, por causa da dureza de coração, falta de misericórdia e egoísmo. Tudo isso eles tinham no coração, queridos. É algo que nós precisamos tirar de dentro de nós também. Que de repente a gente tem dificuldade de sentir a dor do outro, a gente tem dificuldade, a gente se opõe a outros. Aí nós precisamos entender que muitas vezes a dureza de coração, a falta de misericórdia e o egoísmo faz com que a gente pense como esses fariseus também. E nós não podemos ser pessoas egoístas. Olha o quanto Jesus já fez por você. Quando eu estava meditando essa palavra, eu fiquei pensando sobre isso, queridos. Quantas maravilhas Jesus fez na minha vida, na minha família. Quantas maravilhas Jesus tem feito por causa do amor dele por mim. E eu creio que Ele faz também, está fazendo maravilhas na sua vida, por causa do amor que Ele tem por você. E também, queridos, Jesus, nesse tempo, Jesus, Ele confronta os fariseus. Ele confronta eles, e tem vários textos que nós podemos ver isso. Mas os fariseus são confrontados em Mateus 12:11, quando Jesus fala que, a fim de despertar neles a consciência da sua postura endurecida. Quando ele pergunta sobre a ovelha, aí é um problema, queridos. A ovelha dos fariseus, quando ele fala de coisas que os fariseus tinham naquele tempo, ele toca ali num ponto que eles ficam temerosos. E ele toca em alguma coisa muito importante para o fariseu. Este é o princípio da empatia, se colocar no lugar do outro. E aqui nesse texto que nós lemos, quando Jesus faz essa pergunta, ao que lhes respondeu: qual dentre vós será homem que, tendo uma ovelha e em um sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? E em seguida Jesus mostra: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Porque ali eles estavam impedindo que Jesus curasse aquele homem. São coisas, queridos, que nós precisamos aprender todos os dias. Estar na presença de Deus, estar em conformidade com a palavra de Deus. Quando nós lemos aqui Romanos 12, para a gente não conformar com as coisas desse mundo, é que nós precisamos entender que Jesus nos tirou de um lamaçal, nos colocou como filhos de Deus, para obedecer e aprender na verdade do Senhor. Outra coisa, Jesus cura outras pessoas. Além do homem da mão mirrada, Ele faz outras curas. Se você observar, tem vários textos. Ele cura ali a mulher, aquela mulher encurvada. Ele cura aquele homem hipódrico, que tinha as mãos e as pernas inchadas. Ele faz várias curas para quebrar aquela situação. E Jesus cura as pessoas, no caso o homem da mão mirrada. Em Marcos 3, de 1-6, Jesus curou aquele homem por amor, e porque Ele quis ensinar os fariseus. E outra coisa interessante,
que no texto de Marcos, de 1 a 6, Jesus fica indignado em relação ao comportamento daqueles homens, mas condoído em relação às pessoas, condoído em relação àquele homem que estava ali para receber a cura. E eu creio, queridos, que Jesus, quando Ele olha para mim e para você, Ele olha o que nós estamos fazendo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos passar por esse processo. Jesus critica a postura dos fariseus várias vezes na Bíblia. Mas um texto que eu separei aqui, que gostaria que os irmãos acompanhassem, Mateus capítulo 23, é um dos textos que talvez Jesus mais confronta esses fariseus. Abra aí sua Bíblia, em Mateus capítulo 23. Começa assim, olha que interessante. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isso aqui são os escribas e fariseus. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactórios e alongam suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles gostavam de chamar a atenção. Os escribas e fariseus, eles gostavam de chamar a atenção. Mas seguinte aí no versículo 23 em diante, olha o que Jesus fala para eles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã e do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé? Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E depois ele vai continuando. Guias cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e interferência. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornados túmulos dos justos, e dizeis: se tivesse vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. São várias situações que Jesus, ele fala, ele critica as atitudes dos escribas e fariseus. E aqui, queridos, a gente percebe que eles davam mais valor à lei do que às coisas necessárias. Esse versículo 23 esclarece muito bem que eles davam dízimo do endro, do hortelã, do cominho, das coisas mais simples, mas negligenciava o mais importante, que era a justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus adverte aqueles homens, adverte aquele povo: deveis fazer, porém, essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, a gente precisa fazer um pacote completo. Eu sempre digo, o que adianta a gente falar que a gente ama, mas se na prática a gente não ama? Quando a gente faz isso, queridos, a gente está agindo como um fariseu. E é muito interessante, queridos,
que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Nós precisamos obedecer, mas nós precisamos amar. Nós precisamos amar a Deus e nós precisamos amar ao próximo. A lei estava sendo usada pelos fariseus como desculpa para desamor e a insensibilidade em relação ao próximo. Quantas vezes a gente faz isso? Ah, mas eu conheço a palavra, você não conhece. Faz como Jesus fez. Nós precisamos ensinar. E não julgar na cara das pessoas, não achar que nós somos melhor do que as pessoas. Outra coisa interessante, ao tentar impedir que o homem fosse curado e ao considerar as coisas como mais importantes que as pessoas, eles colocaram a lei em primeiro lugar. E quantas vezes, queridos, nós desacreditamos o que Jesus pode fazer por nós, que a gente vai colocando empecilho, a gente vai colocando dificuldade. Nós precisamos entender isso. A lei servia para justificar os benefícios próprios e ao mesmo tempo para justificar a tirada de vantagem dos religiosos contra o povo. Mais uma vez, aqui fala de justiça, misericórdia e fé. E nesse mesmo texto, no versículo 14, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que devorais as casas das viúvas, e para justificar, fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ou seja, ali eles praticavam a lei, eles faziam orações longas, mas ao mesmo tempo estavam comendo a comida das viúvas. O português, claro, estava explorando. E ali eles deixavam de demonstrar que a lei, querido, ela não exclui o amor. A lei, ela é completa. Então a lei, ela fala do amor. Por isso que ela se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E a grande dificuldade daqueles homens, a grande dificuldade daquele povo que eles ensinavam, era colocar isso em prática. Mas aí, queridos, já concluindo, como podemos praticar tudo o que aprendemos com Jesus nessa história? O que essa história nos ensina? Eu quero que você saia daqui convicto. Vocês viram uma história lá no início, uma história real, um acontecimento que às vezes toca até no nosso coração, a gente se emociona. Mas quando nós lemos uma palavra dessa, quando nós aprofundamos os ensinamentos de Jesus, quando nós vemos aqui aquele confronto que ele teve ali, aquele questionamento que ele teve ali diante dos escribas e fariseus, Jesus nos ensina a importância de não fazer como os fariseus faziam, tendo uma postura de desamor em relação ao outro e justificando com isso a lei. Guarda isso, queridos, que nós possamos entender que quando nós amamos, porque nós fomos amados primeiro, quando nós amamos as pessoas do nosso lado, quando nós fazemos algo para as pessoas do nosso lado, independente da situação, a gente recebe os benefícios do Senhor. Aqueles que se comportam como os fariseus do Antigo Testamento, talvez você fale assim, pastor, mas hoje nós não temos esses escribas e fariseus. Isso foi lá naquela época do Velho Testamento. Existe assim, queridos. Muitas pessoas, bonitas por fora, mas sepulcros caiados, cumpriram a regra para parecer mais espirituais diante dos outros. O que a gente fala sempre aqui? Ah, eu sou frequente lá na célula, eu sou frequente nos cultos de celebração, eu dou o meu dízimo. Mas será que a gente ama o próximo? Ou a gente está vivendo uma aparência de crente? Infelizmente, queridos, nesses últimos tempos, a gente tem visto muito isso por aí. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem julga é o Senhor. Mas muitas pessoas se achando melhor do que as outras, se achando num nível mais elevado que as outras. Isso vai dar ruim lá no final. Outra coisa, que os fariseus de hoje pode acontecer, consideravam qualquer pessoa que não pensasse como eles, é uma escória, ou seja,
uma pessoa irrelevante. Quantas vezes a gente pensa isso? A gente não tem paciência para ensinar. A gente não tem paciência para discipular. Ah, esse discípulo aqui eu não quero ir não. Deus me livre. A gente está considerando essa pessoa como irrelevante. E Jesus olha para a igreja, olha para mim e para você. Ele vê filho de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Então nós precisamos aprender isso. Outra coisa, aquele que valoriza tudo que é seu, mas desvaloriza o que é do outro. 2 pesos, 2 medidas. Vocês acham que acontece isso nos dias de hoje? É para a gente refletir, queridos. 2 pesos, 2 medidas. Isso encaixa em todas as áreas. Até mesmo numa disciplina da igreja. Muitas vezes a gente está agindo como esses escribas e fariseus, tendo 2 pesos e 2 medidas. Outra coisa, o benefício da lei é para mim. O benefício da lei é para mim, mas o rigor da lei é para o outro. É prestar atenção sobre isso? A gente aponta, a gente julga, mas nós temos que olhar para nós. 1 Coríntios 11, 28, 26. Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos fazer um autoexame. E também, finalizando aqui, Jesus nos ensina a cumprir a lei e a amar o outro. Nossa religião nunca será mais importante do que cumprir a lei em relação ao outro ser humano, no aspecto da justiça, misericórdia e fé. Quantos já ouviram por aí? Só minha igreja salva. Será? Isso é um sinal que a gente pode ser um fariseu nos dias de hoje. Pensa um pouquinho Jesus entrando naquela sinagoga, onde ali tinha os mestres da lei, e Jesus entra e começa a ensinar sobre o amor. Nós precisamos entender isso, queridos. O cumprimento das nossas obrigações espirituais precisam considerar o outro. Eu preciso olhar para o outro. O pastor Reinaldo falou muito bem aqui no domingo. Empatia, sentir a dor do outro. Temos vivido tempos difíceis, como eu falei, na saúde, muitas vezes na área financeira, muitas pessoas sem emprego. Glória a Deus que nós temos uma igreja abençoadora. Glória a Deus que nós temos uma igreja que entende isso. Mas nós precisamos fazer isso todos os dias, até que Jesus volte. Se Jesus vive em nós, por meio do seu Espírito, nós também teremos a mesma postura de Jesus. Gálatas, conhecido esse texto aí, Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Está ali na tela. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Quando nós colocamos Cristo em nosso coração, nós somos nova criatura também. 2 Coríntios 5, 17. Nova criatura. Temos que aprender também, queridos, um pouquinho à frente com o apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que a gente tenha esse fruto do Espírito, que a gente possa amar as pessoas, que a gente seja uma nova criatura que ame de verdade. Nós amamos o que Ele ama. Quem que Jesus ama? Jesus ama pessoas. Será que a gente tem amado as pessoas? Isso é para a gente refletir. Podemos amar porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19 a 21. 1 João 4, 19 a 21. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Resumiu tudo o que a gente falou até aqui. Então, queridos, assim como Jesus, que nós amemos e valorizemos mais as pessoas do que as coisas.
Valorizar pessoas, queridos, é você de repente deixar o seu carro sujo para visitar alguém que precisa de um abraço. Valorizar as pessoas é de repente você economizar uma tosa do seu cachorro para enviar uma oferta missionária para aqueles que estão lá no campo missionário. Isto é valorizar as pessoas. Nós não podemos colocar coisas em primeiro lugar, porque tudo isso vai ficar por aqui. Às vezes a gente depara com pessoas que só querem juntar tesouro, tesouro, tesouro nessa terra, mas nós precisamos juntar tesouro no céu. E as pessoas são a razão porque Jesus entregou a sua vida. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Essa é a mensagem que eu deixo nesse dia, queridos. E que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração. Que o Espírito Santo possa esclarecer no seu coração aquilo que você precisa. Gostaria de chamar aqui a equipe de louvor. E que você possa mesmo guardar essa palavra no seu coração. Medite nessa palavra. Entenda que Jesus quer nos ensinar aqui o verdadeiro amor. Aquele amor que não pede nada em troca. Um amor verdadeiro, queridos. Porque às vezes a gente ama, a gente faz algo para as pessoas, mas qualquer coisa que acontece a gente joga na cara da pessoa. Não é assim que a gente faz? Então a gente precisa amar de verdade. E que você saia daqui convicto nessa manhã que Jesus te ama. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, por amor a mim e a você. Ele não precisava de passar por isso, mas foi necessário para que eu e você aprendêssemos essa verdade, para que eu e você experimentasse esse amor no nosso coração e transmitir esse amor a outras pessoas.